A partir da década de 1960, o Brasil viveu a chamada Revolução Verde. Novas máquinas, sementes modificadas e produtos químicos chegaram ao campo com a promessa de aumentar a produção de alimentos e combater a fome. Os agrotóxicos passaram a ser vistos como símbolo de progresso. Produzir mais em menos tempo tornou-se uma prioridade nacional. Mas com o passar das décadas, outra realidade começou a surgir. O que era considerado uma solução revelou um alto custo para a saúde humana, para o meio ambiente e para a própria sociedade. Hoje o Brasil está entre os maiores consumidores de agrotóxicos do mundo, e a pergunta que fica é: até que ponto o preço dessa produção vale a pena? Tornou-se algo comum na agricultura dita moderna, principalmente a partir da década de 70, de que toda agricultura, toda lavoura estava baseada em insumos químicos, sejam adubos químicos, sejam os agrotóxicos. E isso, logicamente, traz uma série de problemas, tanto para a natureza, né, pela contaminação do meio ambiente, contaminação das águas, desequilíbrio das espécies nativas, né? A gente tem hoje em dia um problema muito sério com a morte de abelhas, né? A morte de polinizadores, mas também uma contaminação da população que trabalha no campo, né? Principalmente trabalhadores e trabalhadoras rurais que lidam com a aplicação de agrotóxicos e, por outro lado, também o resíduo desses agrotóxicos nos alimentos. Então, no fundo, todos nós, independente de morarmos no campo ou na cidade, de uma certa maneira, acabamos sendo atingidos por essas aplicações desses produtos químicos. O agrotóxico não permanece apenas nas plantações. Parte dele chega à água que bebemos, ao ar que respiramos e aos alimentos que colocamos à mesa. Para os trabalhadores rurais, a exposição constante pode provocar intoxicações, problemas respiratórios, alterações hormonais e doenças graves. Para os consumidores, o perigo é muitas vezes invisível. Pequenas quantidades de resíduos químicos podem estar presentes nos alimentos consumidos diariamente. O veneno do campo, silenciosamente, atravessa fronteiras e alcança toda a sociedade. Quando os outros não estavam aí, eu tive que carregar, né? E os colegas que carregavam já morreram, né? Não chegaram aos 30 anos. E eu tô aí. Esse problema já não tô morto porque eu não fumava na época, senão não existia mais. E aí eu queria ver se dava pra fazer uma cirurgia, mas os médicos não querem operar, né? Diz que não existe médico pra esse tipo de cirurgia. Estive na sala de cirurgia umas 10 vezes já. Chega na hora, diz que não tem médico para esse tipo de cirurgia. E calçado eu não consigo usar. Tem que ser só chinela havaiana, tem que emendar a tira aí. E se eu botar um calçado fechado, queima que nem fogo. Meu verão e inverno só de chinelo de dedo. Pode estar no gelo, no barro, na chuva, é só chinelo de dedo. Os impactos dos agrotóxicos não atingem apenas os seres humanos. Rios e lençóis freáticos podem ser contaminados. Insetos essenciais para a polinização, como as abelhas, têm suas populações reduzidas. O solo perde parte de sua riqueza natural e a biodiversidade é ameaçada. Cada espécie afetada representa um desequilíbrio que, mais cedo ou mais tarde, retorna para a própria humanidade. A natureza cobra um preço por cada gota de veneno lançada sobre ela. Muitos pequenos agricultores tornam-se dependentes de produtos químicos cada vez mais caros para manter sua produção. Toda a tecnologia que era repassada por campo era uma tecnologia baseada no uso desses insumos. Então, quando, por exemplo, a gente faz um trabalho dito de melhoramento de sementes, né? Semente de milho, de arroz, de feijão, de soja, de qualquer cultura, e você começa a trabalhar essas sementes para que elas aumentem muito em produtividade, e para isso você compromete a capacidade dessas plantas de terem mais resistência às doenças e às pragas, é que nem a gente. Se você está desequilibrado, né? Se você está nutricionalmente desequilibrado, se você está mais fraco, é muito mais fácil de você adoecer. As plantas, a mesma coisa. Então, foi todo um pacote que, junto com as sementes, que por sua vez podiam produzir mais, mas para produzir mais você tinha que estar usando constantemente esse tipo de produto,
porque o número de pragas e doenças aumentaram, e com isso você passou a ter um problema maior de desequilíbrio no campo, e cada vez que você desequilibra o campo, mais pragas surgem, e aí se justifica ter que usar mais agrotóxicos. Mas existe outro caminho. Há algumas décadas surge a agricultura orgânica, que propõe produzir alimentos em harmonia com a natureza, sem o uso de agrotóxicos sintéticos. Ela preserva o solo, protege os recursos hídricos, valoriza o trabalho do agricultor e oferece alimentos mais saudáveis para a população. Mais do que uma técnica agrícola, a produção orgânica representa uma nova forma de pensar a relação entre o ser humano e a terra. Desse movimento, principalmente a partir da década de 80, surgiu uma reação de pessoas que sempre acreditaram que a gente pode fazer uma agricultura diferente. A gente pode fazer uma agricultura mais em equilíbrio com o meio ambiente, sem precisar usar esse tipo de insumo. E aí a agricultura orgânica então veio crescendo, é um movimento que acontece no mundo inteiro. Ele nasce com essa proposta de provar que é possível fazer uma agricultura diferente, que a gente, para isso, tem que trabalhar dentro de uma visão de um sistema e não dentro de uma visão de um pacote tecnológico, porque esse foi um dos problemas dessa chamada agricultura moderna, em que ela passou a ver a agricultura como se fosse um pouco uma fábrica, tentando criar, como tivemos a Revolução Industrial, uma certa revolução no campo agropecuária, baseado no mesmo princípio. Entre os insumos por um lado, saem os produtos pelo outro. Mas a natureza não é assim que funciona. Então a agricultura orgânica ela trabalha com a visão de sistema. Eu preciso trabalhar para que o meu sistema seja mais equilibrado. Eu preciso entender que uma planta sozinha, quando a gente conduz para as monoculturas, né, que é o que a gente vê hoje acontecer, monocultura de soja, você tem áreas enormes, milhares de hectares só de soja, ou milhares de hectares só de milho, de cana. Quando você tem só uma cultura, só uma espécie, você tem uma tendência de que todas as pragas e doenças que atingem aquela espécie possam se multiplicar, porque não falta alimento para elas, não falta hospedeiro para elas. E ao mesmo tempo, como eu tiro outras espécies, eu tiro a possibilidade de ter refúgio para os inimigos naturais, que poderiam controlar pragas e doenças sem a necessidade do controle químico. Então, a agricultura orgânica, a gente trabalha com o princípio da biodiversidade. Nós precisamos de ambientes biodiversos. Nós temos as lavouras que são interessantes para a alimentação humana, mas junto nós temos que ter outras espécies que permitam que a gente possa ter outras formas de vida nesse espaço. E com isso a gente busca o equilíbrio. É só a gente imaginar o que acontece numa floresta. As florestas, por que as florestas não são atacadas por pragas e são dizimadas? Como acontece em certas lavouras, quando você não tem como controlar as pragas. É porque nas florestas existe diversidade. E essa diversidade é que garante a vida. Então surgem pragas, mas naquele ambiente tem também inimigos naturais. Do mesmo modo acontece com o solo. O solo é a base de tudo. Se eu tenho uma única espécie, se eu tenho uma monocultura, eu só permito que naquele solo tenham organismos. A gente tem que lembrar que o solo, apesar de parecer que é algo físico, né? Que é só areia, que é argila, não. O solo tem uma quantidade enorme de vida, né? São fungos, são bactérias, são actinomicetos, são minhocas, são ácaros, são uma quantidade enorme de micro, meso e macro organismos. E é exatamente essa diversidade que faz com que a gente possa ter um solo saudável, um solo vivo e, consequentemente, plantas saudáveis, que é o que a gente precisa, é o que a gente quer para a humanidade. Então, a luta do movimento orgânico é por isso. Nós precisamos mudar os sistemas agroalimentares para que a gente possa produzir alimentos de verdade, pois só com alimentos de verdade, alimentos sadios, que nós vamos poder ter pessoas bem alimentadas, saudáveis e sadias. O desafio do século XXI não é apenas produzir mais alimentos, é produzir de forma responsável, garantindo saúde, equilíbrio mental e qualidade de vida para as futuras gerações. A escolha entre o excesso de agrotóxicos e práticas mais sustentáveis não diz respeito apenas ao campo, ela diz respeito ao futuro de todos nós. Porque cada alimento que chega à nossa mesa conta uma história, e cabe à sociedade decidir qual história deseja cultivar.